data FIFA que teve muitos confrontos entre clubes da América do Sul e clubes da Europa, que é uma coisa que a gente prezava tanto em outros ciclos, que a gente achava que faltava, dessa vez teve. Né? O próprio Brasil enfrentou europeus, a Colômbia enfrentou europeus, enfim, muitos clubes aqui da América enfrentando. E aí, a primeira pergunta que fica para os senhores é a seguinte: dos confrontos aí que vocês viram, dessa data FIFA, quais são os times que você acha que se deram bem, assim, que aproveitaram essa oportunidade para se preparar para suas competições continentais? Que a gente sabe que em junho vai ter Eurocopa, vai ter Copa América, enfim. Então, por favor, Leandro, o que você acha? Cara, eu vejo 3 seleções que se destacaram e saem muito bem desses amistosos internacionais. Primeira, não tem como falar, né, não tem como não comentar, mas é o Brasil. O Brasil sai muito maior do que chegou nessa data FIFA. O Brasil que estava muito desacreditado, mas sai com um saldo muito positivo desses confrontos. Eu vejo uma Colômbia que se saiu muito bem também, e vejo uma Alemanha também muito bem nos confrontos da data FIFA. A Alemanha que triturou a França e ganhou seus 2 confrontos, se não me engano. A Alemanha, eu acho que foi é interessante ver essa reformulação também do futebol alemão. A gente fala muito da reformulação do futebol brasileiro, mas a gente tem, quando a gente olha assim, é muito difícil ver uma seleção que não está se reformulando. A própria Espanha está em processo de reformulação. Então, mas para mim essas 3 são as principais dessa data FIFA: Brasil, Colômbia e Alemanha. Boa. E aí, Janzinho? Eu acho que a Alemanha vem muito forte. A França, a gente fala muito da França, mas a França ela só joga de 4 em 4 anos, né? Ela faz uma. Antes de chegar à Copa, ela faz uma temporada horrível. Aí chega na Copa e aí eles vão muito bem. Eu fiquei muito impressionado com a Espanha, cara. Fiquei muito impressionado conforme eles conseguem manter esse padrão. Porque os resultados nem tanto. É o padrão de jogo. O padrão de jogo que se mantém em vários anos. Então, e a Colômbia também, como o Leandro bem disse. Mas eu acho que a Alemanha parece estar vindo montando novamente uma base muito forte. Então, acho que a Alemanha lá vem de novo. Mas vocês comentaram sobre as seleções, cara. No caso da Alemanha, é até um ponto importante, porque todas as seleções que a gente discutiu aqui, a maioria delas, na realidade, por exemplo, o caso da França. A França, ela perdeu o seu jogo contra os alemães, né? Acabou sendo derrotado por 2-0, e depois ela ganhou a equipe do Chile por 3-2. Mas ela rodou seu elenco, né? No caso da França. A própria Itália rodou seu elenco também, fez 2 jogos nessa fase, nessa data FIFA, e colocou times diferentes em cada um dos jogos. Ele jogou contra a Venezuela, ganhou 2-1, jogou com o Equador, ganhou de 2-0. A Espanha jogou. Já no caso da Alemanha e do Brasil foi diferente. Eles optaram por repetir os seus times, porque eles estão em busca do time principal de fato. Eu acho que de todas são os que ainda não tinham estabelecido quem são os seus 11. No caso do Brasil, teve o treinador novo agora, então isso era óbvio que isso ia acontecer. E no caso da Alemanha, ela estava passando por uma fase conturbada. Então ela voltou o Kroos à seleção, por exemplo, se a gente pode botar um ponto positivo. O Kroos voltou e parece que nem ficou fora, né? Quando vestiu a camisa, voltou jogando muita bola de novo. Então, muito. Eles já aproveitaram para, de fato, assim, vamos ver, esse é o time que eu preciso. Algumas seleções optaram por rodar os seus times, como eu falei. O caso da Itália, que ganhou seus 2 jogos. O caso da Argentina, que depois de muito tempo levou um gol da Costa Rica, mas venceu o jogo por 3-1. Então, assim, as seleções elas estão querendo entender quais são as peças importantes para ter no elenco, não só para formar um time. No caso do Uruguai, que começou bem as eliminatórias, voltou da Europa, né, dos seus confrontos na data FIFA sem vencer. Perdeu para a campeã africana Costa do Marfim e empatou com o País Basco, né, que é uma seleção meio que não oficial ali. E destacar de fato a Colômbia por ser uma equipe que está em ascensão, e ela está vindo numa sequência muito positiva. Já não perde tem alguns jogos, é uma seleção invicta já alguns jogos. Então, assim, acredito que
formação, com o Luiz Dias jogando muita bola. O Rames foi bem na data FIFA, não vai bem no São Paulo, mas na data FIFA, no momento, ele foi bem. Então, o próprio John Arias, o John Arias jogou muito. Se eu não me engano, eu estava vendo no SofaScore que o John Arias, da data FIFA dos jogadores da Série A, foi o jogador com o melhor rendimento, melhor nota, pelo menos, aquela nota SofaScore. Então, acima de 7. Então, em confrontos que não eram tão fáceis assim, é bom ver um jogador brasileiro se destacando tanto. Verdade, jogador então, que joga no Brasil, né? Não brasileiro. Perfeito. Que joga no futebol brasileiro. Eu tinha entendido, acabei falando concordar, mas eu tinha que ter te corrigido, é que eu entendi o que você quis dizer. Obrigado. Bom, então assim, uma data FIFA bem, porque a gente sabe que até agora as competições internacionais, no caso do Brasil, ele vai jogar 2 amistosos antes das competições continentais, né? No caso, antes da Copa América. Então a gente vai ver pouco, né? De fato, a gente vai ter só na própria Eurocopa, na própria Copa América, saber de fato o que chega aí para os próximos anos, e provavelmente os times até que a gente vai ter um ano ainda entre a Copa América e a Eurocopa para a Copa do Mundo. Claro que vai mudar alguns jogadores, mas acho que a base do elenco é formado nessas competições que vão acontecer em 2024. Bom, eu vou pedir para a produção